noite, meninas. Conforme combinado, estou encaminhando o primeiro vídeo da nossa aula, que trata do Henrique Dussel. Eu já comentei sobre ele. Então, hoje a gente vai poder conhecer um pouquinho mais. Encaminhei uma foto lá no grupo do WhatsApp. Vocês podem buscar, né, referências, textos, livros, muitos vídeos que o Henrique Dussel tem, para conhecer melhor esse filósofo argentino, radicado no México desde a década de 70. Ele é um dos maiores expoentes da filosofia da libertação, também é uma referência para os estudiosos, né, do pensamento crítico latino-americano, assim como Paulo Freire é a nossa referência. A trajetória intelectual de Henrique Dussel compreende uma formação em filosofia, história, teologia, e ele tem uma forte atuação político-militante, marcada pela denúncia de todos os processos de colonialidade, pela crítica às violências fundantes na modernidade europeia e pela defesa dele incondicional da vida digna para todas as pessoas, especialmente para aqueles que foram excluídos, mas ele vai chamar, né, dos outros, produzidos como os outros, aqueles que não são enxergados, né, pela classe dominante. E ele vai chamar essa classe dominante como estrutura hegemônica. A obra do Henrique Dussel começa a ser descrita lá na década de 70 como um esforço mesmo sistemático de reconstrução da ética, da política, da epistemologia a partir da realidade essa da latino-americana. O que vai fundamentar tanto a crítica dele ao eurocentrismo, como, né, essa crítica à modernidade europeia, e também vai fundamentar a concepção que ele vai criar de uma filosofia como praxis da libertação. A gente tem a teologia da libertação, a pedagogia da libertação, então a gente tem aqui a filosofia da libertação com Henrique Dussel. Nos campos da ética e da educação, que nos interessam por conta da nossa ementa, né, o Henrique Dussel propõe uma ruptura decisiva com a tradição filosófica moderna, porque ele vai defender a ética como uma primeira filosofia, diferente de outros pensadores, filósofos da tradição moderna que defendiam que a filosofia primeira era a ontologia. E essa defesa do Henrique Dussel da ética como filosofia primeira é fundamentada pelo Emmanuel Levinas, que nós não estudamos, mas que contribui para os estudos do Henrique Dussel com o conceito de alteridade e responsabilidade perante o outro. Então, para o Dussel, toda reflexão verdadeiramente é filosófica e deve partir da exterioridade das vítimas. Nós, oprimidos, somos vítimas daqueles e aquelas cuja vida foi negada ou foi precarizada pelos sistemas vigentes. Lembre-se do Paulo Freire, né? Então, Paulo Freire vai chamar de oprimido, Henrique Dussel vai chamar de vítima. A razão do outro que ele vai chamar, como ele vai formular na sua construção do seu pensamento, e rompe na totalidade opressora e exige toda uma reorganização que é política, que é pedagógica, que é ética neste mundo, né, social. Essa perspectiva do Henrique Dussel vai contribuir para que a gente possa entender o que ele inaugura como uma compreensão mesmo radical da educação. O que ele vai dizer? Que educar é produzir condições para que o outro, nós oprimidos, lembre-se, o outro oprimido, afirme-se como sujeito histórico, sujeito político, sujeito cultural, numa relação dialógica, lembre do Paulo Freire, de reconhecimento e de responsabilidade. Por isso que o Henrique Dussel apresenta para nós uma filosofia que tem diria aqui para vocês, uma convergência com Paulo Freire, com a própria educação popular freiriana, né? Dialoga com vários dos autores que a gente trabalhou, principalmente ao afirmar que a libertação ocorre sempre a partir das vítimas, dos oprimidos, em processos que devem ser coletivos, de conscientização e de ação transformadora. Então, a teoria de Dussel, ou a teoria dusseliana, também contribui para que a gente possa entender o campo da filosofia da educação com
como um projeto mesmo educativo, porque ele vai evidenciar para nós que essa educação ela deve ser um projeto ético-político. Por quê? Porque a educação não é neutra. Ou ela reproduz o sistema de dominação, pense que o Paulo Freire também dizia isso, ou ela participa da construção histórica de alternativas. Então, a educação é um projeto que está em disputa. E nesse sentido, a crítica do Henrique Dussel ao mito da modernidade, que é a narrativa que apresenta a violência colonial como civilizatória, né, ilumina a necessidade de currículos, práticas pedagógicas e políticas educacionais que reconheçam historicamente a nossa realidade latino-americana, que reconheça a pluralidade de saberes, que reconheça, né, todos os saberes advindos da nossa realidade e o protagonismo dos povos que foram oprimidos. Com isso, a gente constrói um processo de rompimento com a educação domesticadora, reprodutora da colonialidade. O pensamento do Dussel sobre política da libertação reforça ainda que as instituições, inclusive as escolas, só se legitimam quando se orientam pelo olhar da comunidade, pela capacidade real de ampliar a vida, a participação, a autonomia dos sujeitos. Lembre-se que a autonomia é um dos conceitos trabalhados na disciplina, né? E assim a contribuição do Henrique Dussel para a filosofia da educação consiste em escrever a educação no horizonte de uma ética na vida. Então, de uma pedagogia da libertação, de uma racionalidade crítica e intercultural, que recoloca a América Latina como um lugar mesmo, né, de produção legítima de pensamento e de práticas emancipatórias. A obra do Henrique Dussel está disponível na internet, eu posso encaminhar para vocês. Toda a obra vai afirmar e reafirmar que educar é um ato político, é um ato ético, orientado pela dignidade do outro. O outro são as vítimas, são os oprimidos, os excluídos, e pela construção que deve ser coletiva de futuros mais justos, né? O horizonte que vai dialogar diretamente com outros autores que nós trabalhamos, especialmente com Paulo Freire. E por fim, quero dizer que o segundo vídeo eu vou gravar amanhã para vocês, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre o Henrique Dussel. 7 minutos de vídeo e depois vocês comentem lá no nosso grupo do WhatsApp.